Quero falar sobre uma outra situação que é preocupante, também além da Covid-19. Os casos de gripe, grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador estão enfrentando uma alta nesses casos nas últimas semanas. Muita gente está confundindo os sintomas, então muitas vezes está com a influenza, fica com medo de estar com Covid ou vice-versa. Então eu vou conversar agora com o Marcelo Otsuka, que é médico e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Otsuka, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo mais uma vez. Quero saber quais são as principais características para que as pessoas entendam de qual doença elas estariam ali sofrendo, né? Se estariam com a influenza, se estariam com a Covid, o que principalmente as difere. Bem-vindo. Bom dia, Evandro. Prazer estar com vocês de novo. As manifestações, tanto do influenza, da gripe, como do coronavírus, o Covid, são muito similares em vários aspectos, né? Aquele quadro respiratório, a falta de ar, eles são clássicos para os dois. Tanto é que os dois a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, a manifestação grave. Mas, normalmente, o que a gente pode ajudar a diferenciar é que alguns sintomas que no começo eram mais frequentes, agora nem tanto, como a perda do paladar, do olfato, isso não acontece com influenza. E da mesma forma, o influenza, normalmente, logo de cara, ele tem manifestações importantes. Então, é uma febre muito intensa, é uma dor no corpo muito importante, ao passo que, quando a gente fala do coronavírus, ela é uma doença mais progressiva, ela tende a piorar na primeira semana. Então, ela pode até começar com uma febre, com sintomas não tão importantes, apesar de que a dor no corpo costuma ser frequente também, e daí acaba evoluindo com a piora. Então, são alguns sinais que ajudam a gente a ver, mas os sintomas são muito parecidos. Então, realmente é muito difícil a gente ter certeza, e tendo algum sintoma respiratório, tem que procurar um médico e ele que vai poder te dizer isso. Curiosidade, doutor, o fato da gente ter enfrentado a Covid-19 durante todos esses anos aí faz com que neste momento, caso as pessoas tenham sintomas mais graves da gripe, que a rede de saúde já esteja mais preparada para atender a essas pessoas, ou seja, que mais vidas possam ser salvas em casos muito graves de gripe, e há essa possibilidade de se haver muitos casos mais graves que levem essas pessoas às UTIs, como aconteceu com a Covid, por exemplo? Na evolução do coronavírus, a gente tem algumas outras coisas que não são comuns para o influenza, como aquele comportamento de comprometimento circulatório, fenômenos tromboembólicos. Então, isso não é tão frequente no influenza. Pode acontecer também, mas é muito mais difícil acontecer. Ou seja, o coronavírus acaba sendo muito mais grave por conta disso. Mas a estrutura respiratória, o cuidado respiratório do influenza é muito parecido com o cuidado respiratório que se tem do coronavírus. Então, por um lado, isso deve ajudar, sim, no tratamento do influenza. Mas a influenza também não é uma doença tão simples assim, ela pode ser muito grave. Vou fazer um bate-bola agora para a gente dar sequência à próxima questão. Nós estamos falando, neste caso, do vírus H3N2, é isso, né? Isso. E as vacinas que tomamos até hoje, ou as vacinas que tomamos neste ano, a vacina da gripe no caso, ela não protegeria contra este vírus, mas ela pode oferecer uma proteção contra algo pior que este vírus possa provocar? E aí eu concluo a minha pergunta. Não. Na verdade, na vacina que a gente utilizou este ano, ela tem sim o H3N2, que é um influenza, só que o H3N2 que está nessa vacina, ele não é o mesmo que está dando surto agora, que começou, inclusive, fora do país. E o comportamento também está diferente. Não é o habitual a gente ver em pleno verão nós termos o influenza circulando. Ele costuma ser mais para outono, primavera, inverno, né? Não é esta época do ano que ele costuma acontecer. Então, está acontecendo antes do habitual. Isso atrapalhou toda a programação da preparação da vacina. É lógico que quando a gente fala de influenza, qualquer um deles pode ser grave. Então, se não foi feita a vacina,
a vacina desse ano, é importante que seja feita, porque os vírus da vacina também estão circulando. Mas essa vacina não vai proteger para essa variante, que é o que a gente chama de Darwin, que é H3N2, mas é uma outra variante do H3N2. O público que está mais exposto são os idosos a esse tipo de influenza também? Os idosos para influenza, para gripe, são muito comprometidos. Mas daí nós temos outros grupos que também são frequentes. Então, crianças muito pequenas têm um risco sério de ter um quadro grave, diferente do que a gente vê no coronavírus, apesar de que o coronavírus também dá quadro grave em criança, mas o influenza até costuma ser mais frequente isso. E é muito importante também para gestantes, para indivíduos imunossuprimidos, como é o caso do coronavírus. Doutor, no dia que eu fui tomar a vacina de reforço contra a Covid-19 numa unidade básica de saúde aqui de São Paulo, eu percebi muitas pessoas procurando essa unidade básica de saúde atrás da vacina da gripe. E essa unidade já não tinha mais a vacina e informava que a campanha, inclusive, já tinha acabado, porque a campanha começou lá atrás, no começo do ano. O fato das pessoas não terem procurado a vacinação contra a gripe por conta da Covid, por conta do medo de se tomar as duas vacinas, embora já isso tenha ficado muito claro, tanto pelo Ministério da Saúde quanto por recomendação médica, era só esperar um prazo mínimo ali de 14 dias, já podia tomar a outra vacina. Isso agora está mostrando para nós as consequências, ou seja, mesmo que neste caso seja uma variante que não tenha, que não há proteção pela vacina, mas outros tipos de influenza que poderiam ser protegidas caso as pessoas tivessem buscado os postos de saúde no momento certo? Com certeza. E o princípio é mais ou menos o que a gente tem falado sempre do coronavírus, do SARS-CoV, né? Quanto mais o vírus circula, mais mutações ele sofre. Então, se todos nós tivéssemos feito a vacina de uma maneira adequada, no momento correto, a chance de acontecerem essas variações também seria menor. Mas, infelizmente, a influenza não se comporta tão matematicamente desse jeito. Então, a gente sabe que a gente faz uma investigação de quais são as variantes que estão circulando, a gente prepara a vacina para elas, mas, de repente, uma delas escapou e ela que acaba predominando. Então, é lógico que é muito difícil a gente controlar a influenza e por isso que todo ano a gente precisa fazer a vacina. Mas, com certeza, se a gente faz a vacina, a gente ajuda muito a não ter esses quadros respiratórios, também pelos outros vírus que estão contidos na vacina, as outras variantes que estão contidas na vacina. Nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidamente, cuidados para as pessoas. Quais? Rapidamente, só elencar um por um ali. Primeira coisa, nós ainda estamos no momento crítico, até por conta da Ômicron. Apesar de ela parecer ser menos grave, ela é grave. E agora nós temos o surto da influenza. Então, mais do que nunca, a recomendação de usar a máscara, de higienização, continua sendo fundamental. Outra coisa que é muito importante, se você tem alguma manifestação respiratória, mesmo que tenha tomado a vacina, evite contato com outras pessoas, principalmente pessoas de risco, para não ter a chance de transmitir a doença para essas pessoas. Da mesma forma que outras pessoas doentes, você também deve evitar o contato, para você não se contaminar. São cuidados básicos que a gente continua tendo nesse momento que continua crítico. Marcelo Tsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigado mais uma vez, bom dia para o senhor, boa semana, Feliz Natal. Eu que agradeço o convite, um abraço. Um abraço.